Meu nome é Edgar Almeida, tenho 46 anos, sou técnico naval civil, contratado pela Marinha para supervisionar instalações inativas em fase de descarte ou reativação experimental. Já fui suboficial, servi por 18 anos em embarcações nucleares, e pensei que tinha visto o pior que os oceanos podem oferecer. Falhas de sistema sob pressão máxima, pânico em silêncio, luzes vermelhas girando em corredores onde ninguém corre, porque correr em um submarino é pedir para morrer encurralado. Saí quando meu terceiro filho nasceu. Deixei o mar porque ele começou a invadir meus sonhos. Mas mesmo aposentado, mesmo fora do uniforme, é impossível ignorar um chamado que vem assinado com seu nome e um selo federal. Recebi o convite há 2 meses. Lacrado, entregue em mãos por um homem que não disse seu cargo, mas sabia o nome dos meus colegas de turma e a cor do uniforme do meu último comando. Ele só disse: é apenas manutenção, não há tripulação, é rotina. Não era rotina. Fui transferido para o norte do estado, litoral rochoso, onde existe uma doca submersa que não aparece em mapas comerciais. Um desses lugares, onde o concreto encontra o oceano sem explicação plausível. Os militares chamam de Estação 9C, mas os civis ali perto só sabem que não se passa por perto à noite. O que me entregaram foi o acesso temporário a um submarino desativado, ancorado e lacrado a mais de 10 metros de profundidade, dentro da estrutura da própria doca. Um modelo da classe que nunca vi antes. E olha que conheço cada parafuso dos Seawolf, dos Ohio e dos antigos Los Angeles. Este tinha um formato estranho, mais largo na seção central, como se alguém tivesse encaixado um ventre artificial entre as placas de pressão. Ele não tinha nome no casco, apenas uma sequência de letras e números riscadas pela ferrugem. Meu trabalho seria simples: inspecionar a integridade estrutural da embarcação, testar os sistemas de vedação e registrar infiltrações. Nenhum sistema elétrico deveria estar funcionando, nenhum registro de presença, nenhum histórico de radiação recente. Era um submarino morto. Mas a primeira coisa que percebi ao descer pela escotilha principal foi que o ar não cheirava a metal envelhecido, como seria de se esperar. Havia algo diferente, como o cheiro de uma sala onde alguém acabou de sair. Umidade humana recente. Calor de respiração. Isso não fazia sentido, mas eu anotei, tecnicamente. Odores incomuns no compartimento de entrada. E segui em frente. Na primeira hora dentro da embarcação, todos os procedimentos foram normais. Prendi o chicote de ancoragem no corrimão central, ativei a luz da lanterna presa ao ombro e fiz o primeiro tour pelos corredores principais. O silêncio era absoluto, e não falo do silêncio comum em estruturas abandonadas. Era um silêncio grosso, que parecia vibrar nas costelas. Como se o casco inteiro tivesse se adaptado a abafar o som do próprio pensamento. Nenhum ruído mecânico residual, nenhuma gota, nem os rangidos esperados do metal em repouso sob pressão. Apenas um vazio contínuo e opressivo. Caminhei pelos compartimentos de comando. Encontrei os consoles desligados, os visores empoeirados, os cabos soldados às paredes como cicatrizes antigas. Mas algo me incomodava. O sistema hidráulico das portas internas estava com pressão. Aquilo não era possível. A energia estava cortada havia anos, segundo o relatório oficial. Mesmo assim, as portas respondiam ao toque como se estivessem em modo de espera. E ao encostar no painel de acesso do reator, que deveria estar completamente lacrado, ouvi um som metálico leve, como uma vibração longa, como se alguém tivesse batido com o nó dos dedos do outro lado. Voltei para o compartimento central, com uma urgência que não soube justificar na hora. Passei mais de uma década treinando meu instinto a ignorar o medo. Mas ali dentro, o medo não vinha em forma de alerta. Era uma presença constante, como alguém de pé num canto escuro da sala, que não se move nem fala, mas observa. Passei a segunda hora catalogando sinais superficiais. Arranhões, marcas de impacto, resíduos nos filtros. Tudo normal. Mas ao descer até o alojamento inferior, encontrei a primeira incoerência grave. As camas estavam intactas. Feitas. Lençóis esticados, objetos pessoais organizados nos armários, pequenos pertences presos com fita adesiva, fotos, medalhas, bilhetes. Era como se a tripulação tivesse saído 5 minutos antes. E ainda assim, não havia nome nos registros. Nada. Nenhuma documentação, nenhuma anotação técnica, nenhuma placa identificadora nos uniformes pendurados nas cabines. Apenas presença sem nome.
Quando me virei para voltar, juro por tudo que é sagrado, ouvi um barulho vindo do corredor à esquerda. Um som de metal tocando metal. 3 batidas secas e espaçadas. Tranquei o maxilar, iluminei o corredor, avancei passo a passo, esperando encontrar uma peça solta. Mas o que vi foi o seguinte: uma escotilha no fim do corredor, com 3 marcas de impacto circulares no meio da porta. Como se alguém tivesse batido com o punho fechado. Por dentro. Parei. Respirei fundo. Registrei no gravador. Anomalia na escotilha da seção traseira. Investigar após análise externa. E então voltei para a superfície. Subi pela escada da doca, passei pela antecâmara úmida e tirei a roupa de mergulho. Um dos funcionários civis da base me ofereceu café, e eu aceitei sem falar nada. Ele percebeu meu rosto pálido e apenas disse: "Primeira noite é sempre estranha. Esse aí é diferente dos outros." Não perguntei o que ele quis dizer. Eu não queria ouvir. Na madrugada, enquanto organizava meus relatórios no alojamento improvisado, reparei em um detalhe que só fez sentido depois. O mapa da embarcação, entregue junto aos papéis de inspeção, tinha 17 compartimentos listados. Eu contei 18. O 18º não estava nomeado, nem identificado, mas eu passei por ele. E lembro exatamente o som que veio do interior. 3 batidas metálicas, espaçadas, precisamente como no corredor inferior. Fiquei ali, sentado, com o mapa na mão, suando. E quando desliguei a luz para tentar dormir um pouco, juro que ouvi, vindo do rádio portátil ao lado da cama, desligado e sem pilhas. Uma respiração profunda, lenta, humana, demorada. Era só a primeira noite. Mas eu já sabia, no fundo, que aquele submarino não estava desativado. Ele estava adormecido. E agora, algo dentro dele havia começado a acordar. No dia seguinte, fui o primeiro a acordar na base. Acordar é um verbo gentil para o que aconteceu. Na verdade, abri os olhos e percebi que não tinha dormido. Passei a madrugada inteira sentado na cadeira de metal do alojamento, encarando a pasta de relatórios que me foi entregue pelo comando. Repassava cada página como se estivesse procurando uma omissão proposital. Um rabisco no canto de uma folha, uma assinatura truncada, qualquer coisa que me dissesse que aquilo tudo não passava de um erro de registro, um engano burocrático, e que em breve me mandariam de volta para casa. Mas quanto mais eu lia, mais convicção eu tinha de que aquele submarino, aquele casco silencioso e escuro, nunca foi feito para ser registrado. O nome do modelo era SXDN-51. Isso estava impresso com carimbo vermelho em uma das primeiras páginas, seguido por um memorando curto e vago que dizia: embarcação de uso exclusivo para testes estruturais. Proibida entrada em compartimentos isolados. Todas as intervenções deverão ser registradas por gravação de áudio e vídeo. A omissão de qualquer incidente acarretará sanções penais federais. Mas não havia registros de construção. Nenhum histórico de fabricação. Nenhuma planta elétrica. Nem mesmo uma assinatura do engenheiro responsável. Era como se o submarino tivesse sido montado com peças de modelos diferentes, por mãos que não queriam ser lembradas. Desci para o centro da base pouco antes das 6 da manhã. Um nevoeiro denso cobria a doca, abafando o som do mar. Os funcionários civis da estação ainda não tinham chegado. Estávamos em um ponto remoto o bastante para não haver sinal de celular. E a única forma de comunicação com o continente era por rádio criptografado, que ficava trancado na sala de controle, acessível apenas ao coordenador da base, um homem que vi uma única vez desde que cheguei, alto, calado, de cabelo raspado e olhos fundos. Ele usava um crachá virado para baixo. Não era do tipo que faz perguntas ou oferece café. Era o tipo que observa e some. Ao descer novamente pelo tubo de acesso ao submarino, já com o traje seco e os sensores de leitura de pressão acoplados ao pulso, notei que a escotilha principal havia sido limpa. A ferrugem que recobria o anel da entrada, presente no dia anterior, tinha sido removida com precisão, como se alguém tivesse esfregado com uma escova metálica durante a madrugada. Não havia ninguém escalado para isso. O protocolo determinava que a entrada só poderia ser feita por mim durante a fase de inspeção. Olhei ao redor, na doca submersa, e não havia sinais de movimento. Registrei o fato com um breve áudio e segui em frente. A atmosfera interna do submarino parecia diferente. Não sei explicar com exatidão, mas era como se o ar estivesse mais pesado, mais morno. Como se o espaço interno tivesse absorvido minha presença no dia anterior,
e agora se adaptasse à minha respiração. Cada passo que eu dava, o chão devolvia com um leve eco abafado, como se as solas das botas afundassem em uma camada invisível de veludo molhado. Desci novamente até o alojamento inferior, desta vez com uma câmera de registro térmico acoplada ao ombro. Precisava garantir que nenhuma fonte de calor humana estivesse ali, que fosse tudo apenas impressão. Mas a câmera detectou um ponto tênue, uma diferença de temperatura no colchão da cabine número 4. Como se alguém tivesse deitado ali por alguns minutos. Me aproximei devagar. Encostei a mão no tecido. Estava úmido. Quente. Havia um fio de cabelo preso à costura do lençol. Preto. Curto. Recente. Voltei imediatamente ao painel principal, onde ficavam os registros de movimentação interna. Cada embarcação militar possui um contador de pressão nas escotilhas internas. Mesmo desligado, esse contador registra o deslocamento do ar quando as portas são abertas ou fechadas. E lá estava. 2 ativações no período da madrugada, em setores que não visitei. Compartimento de armamentos e sala de comando. O submarino estava completamente desligado. Isso é impossível. A menos que alguém mais tenha entrado. Ou ainda esteja lá. Segui até a sala de armamentos. A porta estava entreaberta. Não deveria estar. Lembro de ter deixado todas trancadas no fim do turno anterior. A luz da lanterna cruzou o corredor estreito e revelou um detalhe que me gelou até os ossos. No chão, havia uma trilha de marcas tênues, como se alguém tivesse caminhado com os pés molhados. Não pingos, não passos comuns, eram manchas alongadas, paralelas, que escorriam em direção ao fundo da sala, onde um painel metálico estava ligeiramente solto da parede. Me aproximei com cuidado, segurando a respiração. O painel tinha uma abertura mínima, como se alguém o tivesse puxado por dentro. Usei a chave de torque para forçar a estrutura. A placa se moveu lentamente, revelando uma cavidade estreita e escura. Havia algo lá dentro. Enfiei a lanterna, e o feixe de luz encontrou um amontoado de papéis, sacolas de ração militar, MRE, uma manta térmica, e uma gravação em fita. Uma fita de áudio. Cassete. Com uma etiqueta. Dia 6, ele não dorme. Meus dedos tremeram. Peguei a fita e a levei até a sala de comando, onde havia um reprodutor antigo ainda acoplado ao console, isolado da rede. A fita chiou, girou. E então uma voz masculina começou a falar, cansada, arrastada, de tom grave. Se você encontrou isso, então ele deixou você entrar. Ele observa. Ele aprende com os sons, não fale em voz alta. Não diga seu nome. Ele ouve. E quando aprende o seu nome, ele entra pela sua boca enquanto você dorme. Pausei. Olhei ao redor, esperando entender a origem daquela gravação. A voz não era familiar, mas parecia estranhamente íntima. Como se eu a tivesse ouvido antes, em outro contexto. A gravação continuou. Estávamos em 6. Depois 4. Agora só eu. Mas ele já está em mim. Eu sei. Eu sei. Voltei para a base em silêncio. Não registrei nada na pasta de inspeção naquele dia. Joguei água no rosto, sentei na cama e encarei o pequeno espelho pendurado ao lado do armário. Meu reflexo tremia. Não pelos músculos. Eu estava parado, mas o espelho tremia. Vibrava levemente, como se algo no porão do oceano estivesse empurrando o ar de baixo para cima, interferindo em tudo, até na física do silêncio. Peguei novamente o mapa do submarino, agora com os compartimentos numerados à mão. Risquei os que já havia vistoriado. Todos batiam com o plano oficial, exceto aquele corredor isolado no setor traseiro. O mesmo onde ouvi as batidas. O mesmo que não constava nos registros. Comecei a procurar por documentos alternativos, esquemas antigos. Qualquer coisa que pudesse confirmar a presença de um compartimento oculto. Usei o terminal da base, acessando os bancos de dados militares com o código que me foi dado. Mas toda vez que digitava SXDN51, a tela travava por alguns segundos e depois retornava. Arquivo não encontrado. Testei com outras designações, outros modelos. Nada. Era como se aquele submarino não existisse para a Marinha Americana. Nem mesmo como protótipo. Nada. E então, em um impulso irracional, abri uma aba anônima e pesquisei em fóruns obscuros da internet. Códigos de embarcações experimentais, relatos de militares desaparecidos, locais de testes acústicos. Foi quando encontrei um fragmento em um site enterrado, com domínio russo desativado.
Um trecho de uma conversa entre dois operadores de sonar no Ártico. Um deles dizia ter captado, em 2007, uma transmissão oriunda do fundo do Pacífico Norte. A assinatura batia com frequência UF militar americana. Mas a mensagem era em inglês antigo, palavras arcaicas, e entre elas, o código SXDN51 aparecia, seguido por uma frase desconexa. Ele não é máquina, é ventre, é útero de metal e som. Fechei o navegador. Encarei o chão. O eco daquela frase martelava entre meus pensamentos. O submarino onde eu entrava todos os dias não era um veículo desativado. Era uma cápsula de contenção. Um útero de algo que nasceu sem forma e aprendeu a imitar comandos. E agora, talvez, estivesse esperando que eu dissesse meu nome em voz alta. Na manhã seguinte, eu não desci. Fiquei horas sentado na escada metálica que leva até a entrada do casco, com a roupa de inspeção pendurada nos ombros e a lanterna apagada entre as mãos. O casco do submarino jazia sob a água como um animal morto, inerte. Mas havia algo no silêncio daquela estrutura que me fazia hesitar, como se cada minuto ali fora fosse um convite a permanecer vivo por mais um dia. A superfície da doca estava lisa, sem ondulações. E ainda assim, juraria que vi bolhas surgindo do ponto exato onde o tubo de acesso se conectava ao ventre da embarcação. Bolhas regulares, quase compassadas, como respiração. Anotei no relatório. Interferência na linha de boia, verificar válvulas de equilíbrio. Mas eu sabia que não eram válvulas. Sabia, porque naquela madrugada, depois que apaguei as luzes do alojamento e fechei os olhos por 30 minutos de exaustão, o rádio sem pilhas voltou a chiar. E dessa vez não era uma respiração. Era uma voz. Minha voz. Ela não dizia frases inteiras. Dizia pedaços, trechos desconexos do que eu havia falado nos relatórios nos dias anteriores. Trechos que eu gravei, apaguei ou pensei em voz alta dentro do submarino. Agora, repetições vagas emergiam dos alto-falantes com uma entonação artificial, como se alguém estivesse reconstruindo minha voz com peças quebradas, tentando aprender a usá-la. A primeira reação foi desligar tudo. Rasguei os fios do rádio e arremessei o aparelho no canto. Depois, sentei de novo e fiquei ali, observando a entrada do tubo, até decidir que não podia mais adiar. Peguei a pasta de relatórios, o gravador de campo, a câmera térmica e desci. A escada metálica rangeu sob meus pés, e quando a escotilha se abriu, percebi que o cheiro havia mudado outra vez. Não era mais o cheiro de um lugar úmido ou abandonado. Era o odor daquilo que se aproxima sem encostar. Um perfume metálico, quase ácido, que fica na garganta e só é sentido de dentro. E havia som. Um som fraco, pulsante, tão baixo que minha audição quase não registrava. Era como um zumbido contínuo, mas orgânico. Como se o próprio ar vibrasse numa frequência específica, sintonizada apenas com aquilo que não se pode explicar. Na sala de comando, testei os instrumentos de gravação. A câmera térmica funcionava normalmente. O medidor de decibéis, porém, detectava uma frequência oscilante entre 7 e 11 Hz. Baixo demais para ser ouvido conscientemente. Mas estava ali, vibrando em todas as superfícies. O metal pulsava sob minha mão. Resolvi conectar o microfone de campo diretamente ao painel de comunicação interna do submarino. Era um sistema arcaico, usado para testes acústicos internos. Ao acionar a gravação, uma sequência de estalos metálicos surgiu nos fones, semelhantes ao som de teclas batidas sem ritmo. Desliguei e recomecei. O mesmo padrão. Mas no terceiro teste, os estalos começaram a se organizar. A pausa entre eles ficou mais longa, como se o sistema estivesse reconhecendo a presença de algo novo. E então, sem nenhum comando de minha parte, a transmissão começou a retornar sons. Com cadência. Como se alguém em algum lugar dentro do próprio submarino estivesse respondendo. A primeira resposta foi um tom grave, contínuo, seguido por um silêncio absoluto de 3 segundos. Depois, 2 tons agudos curtos. Reconheci o padrão. Era o protocolo militar de chamada resposta automatizada. Mas esse sistema havia sido desativado há décadas. E o submarino, oficialmente, nunca teve módulo de comunicação em operação. Ainda assim, algo estava usando o canal interno para simular uma resposta militar. Como se imitasse o que lembrava de um padrão humano. Recuei. Ouvi de novo. O som se repetiu. Então fiz um teste. Bati 2 vezes na lateral do console com o microfone aberto.
Silêncio. Depois de 5 segundos, 2 estalos surgiram nos fones. Idênticos aos meus. Aquilo estava me escutando. A partir daquele momento, entendi que não estava apenas diante de um sistema comprometido. Eu estava interagindo com algo. Uma inteligência, talvez. Algo que aprendeu a reproduzir sons e agora tentava replicar intenções. E isso não começou comigo. As gravações da tripulação anterior, encontradas dias antes, já indicavam a mesma escalada. Começava com sons, depois imitação de vozes, depois comandos. A diferença é que agora, depois de anos lacrado, aquilo parecia faminto por estímulo. E eu estava oferecendo estímulo novo. Voz nova, silêncio quebrado. Saí da sala de comando e caminhei até a escotilha do compartimento central. No meio do corredor, a luz da lanterna falhou. Por 2 segundos, tudo escureceu. E nesse instante, um som reverberou pelo casco. Não vindo dos alto-falantes, mas da estrutura metálica em si. Era um som profundo, parecido com o rosnado grave de uma garganta subterrânea. Um som que você não escuta com os ouvidos, mas com os ossos. Fiquei imóvel. Atrás de mim, a escuridão parecia mais densa do que à frente. Algo naquele corredor havia mudado. Quando a luz voltou, virei lentamente. Nada. Apenas o corredor vazio. Mas no chão, uma linha de condensação cruzava o piso metálico, como se algo arrastasse uma superfície quente contra o frio do aço. Aquilo deixava rastro. E se movimentava quando a luz apagava. Voltei para o alojamento. Passei horas relendo o manual técnico da classe DN, tentando entender se havia algum sistema residual capaz de gerar transmissões internas. Não encontrei nada. Mas no fundo, eu já sabia. Aquilo não era tecnologia. Pelo menos não da forma como a compreendemos. Era comportamento. Uma entidade que aprendeu a ouvir e agora estava aprendendo a responder. No final da noite, fui até o terminal da base. Digitei no sistema um comando que nunca deveria usar. Solicitação de evacuação por risco biológico classe 5. A tela piscou. E então, uma mensagem apareceu. Comando não reconhecido. A unidade SXDN-51 não está registrada neste setor. Verifique sua localização. Fechei os olhos. Respirei. Repeti o procedimento alterando a designação. Mesmo resultado. Mas dessa vez, a resposta veio com um aviso em vermelho. Essa unidade foi descomissionada em 1997. Oficialmente perdida em missão de teste no Golfo de Alasca. Tripulação, 11 mortos, 1 desaparecido, sem recuperação. O sangue gelou. Porque aquele era exatamente o submarino onde eu estava. SXDN 51. Perdido em 1997. E no relatório, constava uma única fotografia em anexo. Uma imagem borrada da tripulação. Não era nítida. Mas entre os rostos, reconheci um. O homem da fita. A voz que dizia, ele ouve, ele aprende. E agora, ele ouvia a minha também. A 4ª noite foi a primeira em que acordei com o gosto de ferrugem na boca. Não havia sangrado. Não havia cortado a língua. Não havia nenhuma causa física que justificasse a sensação metálica e espessa que se acumulava sob a língua, como uma lembrança esquecida de um afogamento. Era como se algo tivesse escorrido garganta acima, enquanto eu dormia, e deixado sua assinatura no paladar. Lavei o rosto por longos minutos, tentando não encarar meu próprio reflexo. E vesti o uniforme de inspeção com o mesmo movimento automático de todos os dias. Mas algo dentro de mim hesitava a cada botão fechado. Como se os dedos estivessem relutando em vestir uma pele que já não me pertencia por completo. Desci ao submarino antes do nascer do sol. E ao pisar novamente no corredor central, tive a nítida sensação de que o chão estava mais macio. O aço sob meus pés, que antes ecoava cada passo com precisão militar, agora absorvia os sons com uma suavidade esponjosa, como se o próprio casco estivesse sendo devorado por dentro por uma umidade invisível e viva. O corredor principal parecia mais curto, mais estreito, como se os compartimentos tivessem se aproximado em meu caminho. E demorei alguns segundos até perceber que as luzes auxiliares haviam mudado de tonalidade. Antes brancas e frias, agora exalavam um brilho âmbar, brando e sutilmente pulsante, quase como luz de vela projetada por lâmpadas sem fonte de energia. Registrei o fenômeno no gravador com voz baixa, mesmo sem saber se aquilo ainda fazia sentido, pois a cada palavra dita em voz alta, eu sentia o ar se mover ao redor de mim com leveza ensaiada, como se o próprio ambiente ouvisse com atenção e guardasse cada sílaba.
No compartimento de armamentos, tudo parecia intocado. Mas havia um cheiro novo, um aroma denso de musgo molhado e ozônio, como ar antigo acumulado em um lugar selado por décadas. As paredes pareciam úmidas ao toque, mas não deixavam resíduos nos dedos, e por um instante, achei que estava começando a imaginar coisas. Até que encontrei a escotilha. Ela estava lá desde o início, mas eu nunca havia reparado nela com a devida atenção. Ficava no final de um corredor lateral, atrás de uma porta de serviço que nos mapas técnicos era registrada como sem função, acesso restrito. Era menor do que as demais, de formato ovalado, com 3 trancas de pressão que se cruzavam em X no centro do metal. E nela havia algo impossível. Pegadas. Marcas de dedos longos, compridos, pressionados contra a parte interna da porta, impressos do lado de dentro. As marcas não eram de ferrugem, mas de alguma substância translúcida, como se algo tivesse encostado com força contra o metal e deixado parte de sua textura orgânica ali, como suor ácido petrificado. Aquilo não era humano, mas era intencional. E recente. Inclinei o ouvido contra a porta e ouvi um som abafado, ritmado, semelhante à respiração, mas com um eco mais profundo, como se houvesse uma câmara enorme além daquela barreira. Mas o que me desconcertou não foi o som. Foi o fato de que, ao encostar a cabeça ali, tive a sensação súbita de que alguém encostava a testa do outro lado ao mesmo tempo. A pressão contra meu crânio era sincronizada, exata, como 2 espelhos se encontrando por engano. Afastei-me de súbito, respirei fundo e tentei girar as trancas. Nenhuma se moveu. Elas não estavam apenas travadas, estavam fundidas. Como se o metal tivesse sido soldado de forma invisível, selando a porta com algo além da engenharia comum. Registrei no gravador. Escotilha 4A. Acesso impossível. Sinais de atividade recente do lado interno. Solicito envio de equipe técnica para avaliação. Mas enquanto falava, notei que minha voz soava estranha no ambiente. Ecoava menos. Era como se o ar ao redor da escotilha absorvesse o som. Como se a porta tivesse fome de palavras. Recuei lentamente, deixei uma marca com giz na lateral da moldura metálica e retornei ao corredor principal com passos contidos, tentando ignorar o fato de que, ao olhar por sobre o ombro, a escotilha parecia mais próxima da entrada do que minutos antes. Na sala de comando, revisei os registros de pressão interna. O contador de microvariações detectara 3 oscilações durante a madrugada, todas entre 3 e 4 horas da manhã. A localização era a mesma. Setor traseiro. Compartimento não nomeado. Escotilha 4A. Ou seja, algo lá dentro se moveu. Algo acordou. Algo estava tentando sair. Revirei os relatórios antigos, procurando por qualquer referência àquele compartimento. Encontrei no canto de um dos arquivos impressos uma nota manuscrita quase apagada, escrita a lápis. Não abra. Mesmo se ele chamar com a sua voz. Fiquei imóvel por longos segundos, segurando a folha com as 2 mãos, observando a caligrafia tremida. Era como uma mensagem de alguém que já sabia o que viria. Alguém que havia deixado um último aviso para qualquer outro tolo que cruzasse aquele limiar. Voltei ao terminal da base e tentei acessar os registros de projeto do submarino. Usei todos os códigos que tinha, inclusive os que havia copiado escondido de crachás da equipe civil. Nada funcionava. A unidade SXDN-51 continuava sem existir no sistema. Mas quando digitei a designação seguida do termo nível quarentena, algo novo surgiu. Uma mensagem sem remetente. Apenas uma linha, em caixa alta, centralizada na tela. Se a escotilha 4A se abrir, feche tudo. Não deixe o som escapar. Naquela noite, sonhei com a escotilha. Sonhei que eu a abria e encontrava um corredor interminável feito de aço pulsante e carne viva. Sonhei que caminhava por ele, ouvindo minha própria voz vinda de todos os lados, repetindo frases que eu nunca havia dito, mas que soavam como confissões. Sonhei que no final desse corredor havia um espelho, mas no reflexo, eu não era eu. Era algo sem olhos, sem boca, apenas com a voz. Acordei suando com a garganta seca e o rádio sem pilhas, sussurrando o número 4 em intervalos regulares. 4 segundos. 4 batidas. 4A. Voltei ao submarino com a certeza de que precisava selar aquela porta de forma definitiva. Levei comigo ferramentas, placas de aço, resina de vedação. Mas ao chegar ao corredor lateral,
A escotilha não estava mais lá. O corredor estava limpo, reto, sem portas ou marcações. Nem mesmo o giz que eu havia deixado permanecia. Era como se aquele trecho tivesse se retraído, se reconfigurado, ocultando a entrada de forma intencional. Como se o próprio submarino tivesse vergonha de me mostrar o que havia ali, ou medo. Mas no chão ainda estavam as marcas, os dedos impressos na ferrugem, agora mais espalhados, como se algo tivesse se arrastado para dentro das paredes, como se nunca tivesse saído, apenas mudado de lugar. E naquela noite, quando tentei dormir, a voz voltou. Mas agora, ela cantava. Uma melodia baixa, sem palavras, dissonante e familiar. Uma canção de ninar que minha mãe costumava cantar quando eu era criança. Mas ela morreu há 15 anos. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia daquela música além de mim. Foi no 5º dia que me pediram para passar a noite a bordo. Não houve uma ordem direta, nem um memorando assinado. Apenas um recado seco deixado em meu alojamento, manuscrito com caligrafia contida e impessoal, dizendo: estudos atmosféricos durante o ciclo noturno. Permaneça embarcado, mantenha relatórios ativos. A nota não estava assinada. Também não me disseram quem exatamente havia solicitado os tais estudos atmosféricos. O rádio oficial da base não emitiu nenhuma instrução, e a central civil fingia não saber de nada. Um dos engenheiros, ao me ver com o papel na mão, apenas desviou o olhar e murmurou: às vezes eles querem ver como a gente reage. Eles quem? Ninguém respondia. Mas eu já sabia. O submarino queria me ver ali dentro, dormindo, vulnerável, testando meu silêncio como um estetoscópio pressiona um coração aflito. Às 7 da noite, desci com uma mochila pequena contendo itens pessoais, 2 frascos de comprimidos para insônia, uma garrafa de café e um caderno de anotações. A escotilha já estava aberta, sem ruído, como se tivesse sido destravada de dentro para fora. Ao entrar, percebi uma mudança sutil na temperatura. O ar estava mais denso, como se as moléculas vibrassem em baixa frequência, criando uma leve resistência em cada movimento, como andar dentro de um sonho com pernas que não obedecem completamente. Acionei a iluminação portátil nos principais corredores e preparei a cabine auxiliar número 6, a única que me parecia menos carregada. Os lençóis haviam sido trocados por alguém, ou algo, sem minha autorização. Não havia poeira, nem marcas antigas. Só um cheiro de tecido lavado recentemente, o que era impossível, considerando que a lavanderia da base ficava a 80 metros de distância e nenhum civil tinha permissão para cruzar a escotilha. Instalei sensores de movimento e som ao redor do compartimento e programei alertas de vibração para qualquer alteração fora do normal. Aproximei-me da cama e, por reflexo, olhei debaixo do colchão. Havia um pequeno objeto metálico preso com fita adesiva. Era um isqueiro militar, daqueles antigos com gravações pessoais. Na lateral, lia-se: se eu dormir, feche a escotilha. Se eu não acordar, não tente me encontrar. Não reconheci a inscrição, mas a mão que gravou aquilo era firme, direta, sem floreios. Alguém deixou aquela mensagem esperando que fosse encontrada. E agora ela estava comigo, como se fosse uma herança de angústia passada de mão em mão. Anotei no caderno: cabine 6. Objeto não registrado. Potencial mensagem premonitória. Mas no fundo, eu sabia que era mais do que premonição. Era aviso. Era testamento. Por volta das 22h, apaguei as luzes. O submarino mergulhou em sua escuridão natural. O metal adormeceu, mas não em silêncio. Pequenos estalos vinham das tubulações, não como falhas ou dilatações, mas como dedos tamborilando impacientemente. O som não era caótico. Tinha ritmo, pausas, repetições, como se alguém ensaiasse uma linguagem dentro dos dutos. Ou uma música. Liguei o gravador e deixei-o em modo contínuo. Depois me deitei. Mas o sono não veio. A cabeça latejava com uma pressão interna estranha, como se houvesse um segundo batimento cardíaco sincronizado ao meu. Mais lento, mais profundo, pulsando de algum ponto abaixo da cabine, talvez do reator selado, talvez de algum compartimento que nenhum mapa ousava mostrar. Por volta da meia-noite, ouvi o primeiro som não identificável vindo da sala de comando. Um arranhar metálico suave, seguido de algo que parecia passos. Mas eram diferentes, sem o ritmo do caminhar humano. Eram arrastos curtos, intercalados por toques secos, como se algo testasse os limites de seu corpo ao se mover.
Não me levantei de imediato. Esperei. Respirei devagar. O sensor de movimento emitiu um clique leve. Alguém, ou algo, passara diante dele. Consultei o visor auxiliar. Um rastro de calor foi registrado. Humanoide. Temperatura corporal abaixo da média. Mas a forma não estava ereta. A silhueta era alongada, quase rastejante, com membros projetados para os lados como um corpo adaptado ao espaço estreito de corredores submarinos. Na gravação térmica, o mais assustador não foi a forma. Foi o movimento. Porque ela parou diante da porta da minha cabine. Ficou ali, por exatos 7 minutos, sem se mover. Apenas absorvendo minha presença como um predador sem pressa. E então, desapareceu. Levantei com extrema cautela. Abri a porta com o mínimo de ruído e mirei a lanterna para o corredor. Estava vazio. Mas o chão apresentava marcas frescas, como se algo molhado tivesse passado por ali arrastando os membros. No fim do corredor, uma escotilha estava aberta. Não deveria estar. Fechei a porta atrás de mim e fui até ela. Era a escotilha para o compartimento de comunicação. Ao cruzar a entrada, percebi que todos os painéis estavam ativados. Mas não havia energia elétrica. As luzes dos monitores piscavam em sequência, formando padrões, como uma dança eletrônica de reconhecimento. Me aproximei da central de frequência e vi a tela principal exibindo uma única palavra, piscando em branco sobre fundo negro. Aqui. Tentei digitar algo no teclado. Nenhuma tecla respondia. Então, uma nova palavra surgiu. Dorme. A seguir, outra. Ouvir. E então, finalmente, entrar. Saí da sala sem registrar mais nada. Voltei para a cabine, fechei a porta. Ativei todos os sensores de emergência e tomei 4 comprimidos para dormir. O sono veio, forçado, artificial, e me arrastou para um lugar que não era descanso. Sonhei que estava preso dentro de um tubo longo, metálico, sem entrada nem saída. Ao redor, vozes sussurravam meu nome em línguas que não conheço. Mas uma voz, uma só, dizia palavras claras, familiares, repetidas com ternura. Era a voz da minha mãe. Ela dizia: "Está tudo bem. Só ouve. Ele quer que você ouça." Acordei com o som do meu nome ecoando nos alto-falantes internos da cabine. Um som robótico, distorcido, mas indiscutivelmente o meu nome, dito com a entonação de quem aprendeu a pronunciar algo pela primeira vez. E nesse instante, soube que não havia mais diferença entre dormir no submarino e fazer parte dele. Na manhã seguinte, não tive certeza se havia de fato acordado ou se apenas mudei de camada dentro do mesmo pesadelo. A diferença entre o sono e a vigília, ali dentro, começava a perder consistência, como se os limites que sustentam a realidade estivessem sendo lentamente corroídos por algo que respira no escuro. O ar parecia mais espesso, e havia uma névoa tênue pairando no interior do submarino. Impossível de identificar com os olhos, mas claramente sentida na pele, como se minúsculas partículas se acumulassem ao redor do corpo com a intenção de torná-lo mais lento, mais suscetível, mais próximo de algo que não usa ossos. O som da própria respiração começava a soar artificial, como um ruído externo imitando os movimentos do diafragma. Levantei da cama sentindo o peso de uma noite passada na presença de algo invisível, mas absolutamente atento. A gravação da madrugada estava corrompida, como se os arquivos tivessem sido sobrepostos por um campo magnético irregular. Mas um trecho ainda era audível, a repetição constante do meu nome, com intervalos exatos de 16 segundos. Como um relógio tentando me ensinar a passar o tempo dentro de outro tempo. Vesti o uniforme, liguei a lanterna e segui pelos corredores com a firme intenção de registrar qualquer anomalia técnica, tentando manter a fachada de um funcionário fazendo seu trabalho. Mas a verdade era que eu já não estava ali para inspecionar estruturas. Estava para entender até onde aquilo podia ir. E qual parte de mim seria a primeira a desaparecer no processo. Cheguei à sala de mísseis por volta das 8 da manhã. Era um compartimento que eu evitava desde o segundo dia. Os lançadores haviam sido selados há décadas, e os próprios projéteis já haviam sido removidos muito antes de minha chegada. Tudo o que restava ali eram os suportes metálicos, os trilhos de deslocamento e as etiquetas apagadas nas paredes, números sem função, datas que não batiam com nenhum calendário conhecido. A porta estava encostada, o que já seria estranho, mas havia mais, muito mais. Um calor incomum escapava pela fresta inferior, como se o ambiente ali dentro estivesse sendo aquecido por alguma fonte interna.
Toquei a maçaneta com a ponta dos dedos e senti uma vibração fraca, contínua, que percorreu meu braço como um sussurro elétrico. Respirei fundo, pressionei o ombro contra o metal e entrei. A luz da lanterna revelou imediatamente a silhueta. Estava de pé no fundo da sala, entre dois trilhos, perfeitamente imóvel. A princípio pensei tratar-se de uma ilusão, talvez uma sombra projetada por algum ângulo inusitado. Mas a forma era precisa demais. Tinha proporções humanas, ombros largos, postura ereta. E o mais perturbador, vestia um uniforme antigo, cinza esverdeado, com distintivos que eu não reconhecia. Nenhuma insígnia visível, nenhuma identificação. O rosto estava parcialmente voltado para o chão, e o cabelo, curto, escuro, parecia seco demais para alguém vivo, como fios ressecados expostos ao sol por tempo demais. Fiquei parado por longos segundos, tentando entender se aquilo respirava, mas não se movia. Não emitia som. A lanterna tremia em minha mão, e a luz vacilava com a mesma frequência do meu pulso. Dei um passo, depois outro. E ao terceiro, a figura ergueu a cabeça. Não abruptamente. Não como quem reage, mas como alguém que já sabia que eu estava ali e apenas aguardava o momento certo para ser notado. Os olhos, quando me encararam, não tinham brilho. Eram opacos, cinzentos, como duas peças de vidro de submarino manchadas por décadas de sal. E ainda assim, havia consciência ali. Uma consciência silenciosa, antiga, compactada em uma forma que lembrava um corpo humano, mas que não parecia feito para ser apenas isso. Abri a boca para falar algo, mas não consegui. A garganta estava seca. As palavras se recusavam a sair. E nesse instante, como se fosse parte de uma coreografia pré-determinada, a figura começou a caminhar em minha direção. Lenta, ritmadamente, com os braços colados ao corpo e os pés produzindo um som molhado sobre o chão metálico, como se estivesse impregnada de uma substância densa. Recuar era impossível. O corpo não respondia. E quando finalmente me ultrapassou, a centímetros do ombro, percebi que não havia cheiro. Nenhum. Era como estar ao lado de algo que não interage com o ar, que não o respira nem o desloca. Apenas existe dentro de um tempo seu, imune à decomposição, ao calor, ao som. A figura seguiu pelo corredor e sumiu em silêncio absoluto. O sensor de movimento não registrou nada. O detector térmico não acusou presença. Mas a gravação do áudio captou uma frase sussurrada naquele exato momento. Ele me copiou. Agora é sua vez. Corri até o terminal auxiliar. Revisei os vídeos da câmera de segurança. Nada. A sala aparecia vazia. Mas os sensores de pressão acusavam alteração. 4 minutos de peso adicional registrado no piso. Exatamente o tempo que estive na sala com aquilo. Consultei os arquivos de tripulação da década de 90. Cruzei rostos. Pesquisei desaparecimentos. Encontrei uma nota obscura de uma missão experimental no Mar de Bering. Um suboficial listado como MIA, Missing in Action, cujo corpo nunca foi encontrado após um experimento acústico fracassado em uma embarcação de codinome Sigma Echo. A única imagem anexada ao documento mostrava o rosto em baixa resolução de um homem de perfil, vestindo um uniforme antigo, com cabelo curto, escuro. E o que me fez parar de respirar por alguns segundos foi perceber que a parede onde ele estava apoiado na foto era a mesma da sala de mísseis onde eu havia acabado de entrar. O mesmo local. A mesma sombra. A mesma curvatura de tubo nas costas. Como se a imagem tivesse sido tirada ali dentro, anos antes, num tempo que não reconhece mais calendários. Saí da sala sem saber se ainda era o mesmo homem que entrou. Por mais que parecesse ilusão, o toque daquela presença deixou algo em mim. Um peso novo, um calor estranho na nuca, e uma memória que não era minha, a de um nome sussurrado no escuro, que nunca ouvi, mas que agora reconheço como se tivesse me pertencido desde sempre. E enquanto caminhava de volta à cabine, o som do sistema de ventilação, antes sutil e irregular, agora se organizava em ritmo, em padrão, em algo que lembrava uma frase morna, dita com ar forçado por dutos metálicos. Ele não anda. Ele está por toda parte. E eu, finalmente, comecei a acreditar que não havia entrado num submarino. Eu tinha entrado em algo que finge ser um submarino. No 6º dia, acordei com uma dor profunda na lateral do pescoço, como se algo tivesse forçado os músculos enquanto eu dormia. Mas o que me incomodava não era apenas o desconforto físico.
e sim o pensamento recorrente de que aquela dor não era minha, como se a memória do corpo começasse a absorver sensações que não me pertenciam. Quando me olhei no espelho do alojamento, havia uma marca circular sob a clavícula, como o vestígio de um contato metálico, um anel queimado suavemente na pele. Não reconheci aquilo como acidente, nem como erro de postura. Era simétrico demais. Preciso demais. E já não me espantava mais com a ideia de que alguma coisa me tocava durante a noite, com a calma de quem examina um objeto familiar. Vesti a roupa de mergulho ainda úmida da inspeção do dia anterior, e desci até a doca com passos mais lentos do que o habitual, como se parte de mim resistisse à descida não por medo, mas por cansaço ancestral, como o instinto do cão que não quer mais voltar à casa onde apanhou. Quando cheguei ao casco, a luz da manhã incidia na água de um jeito estranho, refratada em ângulos agudos, como se o oceano ao redor tivesse engrossado. Um dos civis da base, um homem pálido de voz fina, me parou antes que eu entrasse no tubo de acesso e disse apenas uma frase, sem me olhar nos olhos. Se ver o que não deve, finge que não viu. Não perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Já aprendi que, ali, as advertências vêm disfarçadas de frases soltas. Desci com o drone de inspeção subaquática. Era um aparelho antigo, usado em plataformas de petróleo, equipado com braços robóticos, sensores de pressão e câmera de alta resolução. Conectei os cabos à plataforma da doca e o lancei à água com cuidado. O plano era fazer uma varredura completa no casco externo do submarino, em busca de fissuras, desgaste ou pontos de vazamento, algo que justificasse as recentes alterações na umidade interna. O que encontrei, porém, estava muito além de qualquer falha estrutural. Logo nos primeiros metros, o drone captou imagens de marcas longas e profundas na fuselagem inferior. Arranhões. Mas não aqueles causados por corrosão, nem pelo impacto contra recifes ou objetos metálicos. Eram marcas circulares, dispostas em espiral, como se algo tivesse pressionado o casco com garras em movimentos lentos, ritmados, medidos. Como se algo tentasse entrar, ou sair. A profundidade dos sulcos indicava força superior à de qualquer animal marinho conhecido. E mais perturbador do que isso era a presença de sulcos menores, em padrão paralelo, como se dedos múltiplos, longos, finos, assimétricos, tivessem tateado a superfície do submarino de dentro para fora. Parei a gravação por um instante. Respirei fundo. Recomecei a varredura na seção central, onde o submarino apresentava aquela protuberância incomum, a estrutura arredondada que não fazia parte de nenhum projeto técnico convencional. A câmera revelou algo que me fez perder o controle do controle remoto por alguns segundos. No metal da seção saliente, havia um entalhe raso. Mas não era causado por impacto. Era simétrico, geométrico. Um símbolo esculpido na liga metálica com perfeição cirúrgica. Uma espécie de elipse cortada por linhas onduladas, como uma linguagem visual tentando se fixar em nosso alfabeto. Eu já havia visto algo semelhante, mas não lembrava onde. Continuei a inspeção, e conforme o drone se aproximava da popa, algo interferiu no sinal. A imagem tremulou, o vídeo congelou por 2 segundos, e quando voltou, o que a câmera mostrava não era mais o casco. Era o fundo da doca. Vazio. O submarino havia desaparecido da imagem. Ajustei a posição da câmera. Virei. Nada. Apenas água. Retrações da luz. Sedimentos. Nenhuma estrutura metálica. Nenhum reflexo. Mas eu ainda estava lá. Dentro dele. Senti o chão sob os pés. Senti o frio da fuselagem. Senti o leve som do sistema de ventilação funcionando com seu ritmo falsamente biológico. E mesmo assim, na imagem externa, ele não existia mais. Como se tivesse se apagado do mundo físico por alguns instantes. Desliguei o drone. Subi à superfície. Olhei para a escotilha. Estava aberta, como sempre. Convidativa. Quieta. Mas a água ao redor agora formava círculos concêntricos, como se o submarino respirasse por difusão. Como se inalasse a realidade por osmose e a exalasse já alterada. E naquele instante, uma lembrança me atravessou como um espinho fino, alojado na parte de trás do crânio. O símbolo entalhado no casco. Já o tinha visto, sim. Em um manual secreto de um centro de pesquisa acústica da Marinha, durante um treinamento que fiz no Alasca, 17 anos antes. Era um símbolo que, segundo os instrutores, representava um padrão de onda captado apenas uma vez, durante um teste de ultrafrequência. Disseram que era apenas ruído, mas um dos engenheiros comentou, em tom baixo,
que havia algo estranho na forma como o som se espalhava, que ele parecia codificado, que parecia querer ser compreendido. Agora aquele mesmo símbolo estava entalhado na carcaça de um submarino abandonado que jamais constou em qualquer banco de dados. Voltei ao interior com a lanterna apagada. Não por coragem, mas por necessidade. A cada minuto que passava, a luz revelava menos. As paredes absorviam os feixes com a mesma fome que absorviam os sons. Como se luz e ruído alimentassem a criatura oculta na arquitetura. O corredor principal estava mais estreito. O teto parecia mais baixo. As portas, mais próximas. E a pulsação vibrava no chão como um tambor de guerra distante. Não era mais apenas uma sensação. Era som, era presença, era anúncio. Na sala de comando, os monitores estavam ligados, apesar de todo o sistema estar oficialmente desativado. Eles exibiam um mesmo padrão. Linhas ondulantes em movimento, como ondas de rádio sendo transmitidas em tempo real. Mas não havia transmissor, nenhuma antena, nenhuma fonte externa. Apenas a reprodução cíclica de um sinal que vinha de dentro. Abaixo das linhas, um texto piscava em vermelho. Som é forma. Forma é memória. Memória é habitável. E então, como se tivesse sido programado para isso, um dos alto-falantes crepitou e começou a emitir um som longo, crescente, quase como um grito reprimido em câmera lenta. Um som que fazia os olhos lacrimejarem e os dentes rangerem. Um som que dizia: "Estamos escrevendo com você." Foi nesse momento que percebi. As marcas no casco não eram tentativas de entrada. Eram inscrições. Eram vocabulário. O submarino estava sendo usado como página. Como corpo de escrita. Algo abaixo da realidade normal estava tentando se comunicar. Não com palavras, mas com estruturas. Com entalhes. Com distorções. Com dor. E eu, cada vez mais, era apenas uma das frases. Prestes a ser completada. Naquela noite, decidi não registrar nada. Nenhuma anotação nos relatórios, nenhuma gravação de áudio, nenhum vídeo. Apenas silêncio. Um silêncio deliberado. Como um ato de resistência. Sentia que cada palavra pronunciada, cada observação redigida, cada som emitido de minha parte se transformava, dentro daquela embarcação, em alimento para algo que já não apenas ouvia, mas compreendia. O submarino, ou o que quer que estivesse por trás dele, aprendia a partir do que eu dizia, e estava começando a responder, não mais com sons fragmentados, mas com escolhas, com presenças, com mensagens, e naquela altura, qualquer nova interação seria reciprocidade. E reciprocidade, naquele contexto, significava entrega. Vesti a roupa de dormir com mãos trêmulas, e me tranquei na cabine número 6, onde as paredes já não pareciam apenas conter o espaço, mas pressioná-lo. Dormi por exaustão, não por vontade. Mas o que me acordou, por volta das 3h30 da madrugada, não foi um som direto. Foi a ausência. A ausência repentina de ruído no sistema de ventilação. O zumbido contínuo que há dias preenchia o ar, cessou como um fio cortado. E o silêncio resultante era tão absoluto que pude escutar meu próprio coração acelerado dentro da caixa torácica, como se o corpo estivesse em alerta antes mesmo de eu saber o motivo. Levantei devagar. Abri a porta da cabine. O corredor estava mergulhado numa escuridão densa, mas não vazia. Era uma escuridão saturada, como se o ar estivesse preenchido com algo que não queria ser tocado pela luz. Não acendi a lanterna. Fui guiado apenas pelo leve brilho residual dos painéis auxiliares, que pulsavam numa frequência lenta, como respiração artificial. Ao passar pela sala de rádio, percebi um som fraco vindo das tubulações do teto. Encostei o ouvido e ouvi claramente. Uma voz. Era uma voz masculina. Baixa. Rouca. Mas não distorcida. Ela falava em inglês, com entonação pausada, como se lesse um texto para alguém que não entende a língua. Disse meu nome uma vez, depois ficou em silêncio por alguns segundos. E então, começou a cantar. Não era uma música comum. Não tinha refrão, nem melodia tradicional. Era uma sequência hipnótica de sílabas, como se cada palavra tivesse sido construída a partir da análise fonética do meu próprio padrão vocal. Era a minha voz. Mas diferente. Refinada. Aprendida. Um reflexo vocal treinado. A cada sílaba, eu sentia uma leve pressão nas têmporas, como se a vibração do som reorganizasse o espaço ao meu redor. O ar parecia se contrair levemente, puxando meus pensamentos para fora do eixo.
provocando imagens que não eram lembranças, mas sim sugestões. Vi, com os olhos abertos, fragmentos de metal fundido, corpos em suspensão em corredores alagados, olhos abertos sem pálpebras, e mãos. Mãos humanas se transformando em estruturas finas, alongadas, como antenas tentando captar sons que ainda não existiam. Pisquei. O som cessou. Mas a pressão no ambiente não diminuiu. A voz havia desaparecido das tubulações, mas uma nova forma de ruído surgia agora. Uma pulsação surda vindo das grades de ventilação mais próximas ao chão. Ajoelhei-me, encostei o ouvido. E ali, dentro da grade metálica, ouvi com clareza a repetição de um número. 03, 08, 03, 08. A sequência se repetia, quase como um código de ativação. Corri até a sala de controle térmico, onde os diagramas dos sistemas antigos ainda estavam expostos. Localizei o setor correspondente à numeração e descobri que 0308 referia-se ao compartimento de resfriamento de emergência, uma área desativada desde 1995. Nunca fui lá. Era um dos poucos espaços com acesso apenas interno, por baixo do reator secundário. Caminhei até o setor, desci a escada auxiliar e forcei a abertura da escotilha enferrujada. Um cheiro pútrido escapou do vão. Não de decomposição comum, mas de algo que lembra ozônio contaminado, como se o ar ali dentro tivesse sido exposto a um campo elétrico durante décadas. A lanterna falhava, então acendi a luz de emergência do pulso. A sala era pequena, revestida por placas acústicas, com vários tubos entrelaçados no teto. Mas no centro, havia algo que não constava nos diagramas. Uma cápsula. Um cilindro de vidro reforçado, do tamanho de um caixão, conectado a cabos e sensores que não estavam mais ligados a nada. Dentro da cápsula, suspenso em um fluido escuro, flutuava um corpo. Era meu. Ou, ao menos, era alguém com minha face. As feições eram idênticas, mas havia diferenças sutis. A pele parecia mais clara, quase translúcida. O cabelo, mais ralo. Os olhos estavam abertos, fixos, mas havia uma ausência total de foco, como se a consciência ali dentro fosse simulada, ou estivesse em pausa. No peito do corpo, uma marca simétrica em forma de espiral. A mesma que eu havia visto no casco. Dei um passo para trás, o ar rarefeito fazia meus pulmões queimarem. E nesse momento, a cápsula emitiu um som agudo, como se algo interno estivesse sendo ativado pela minha presença. As luzes falharam. Tudo escureceu por 3 segundos. Quando voltaram, o corpo havia virado levemente de lado. Os olhos agora me encaravam diretamente. E a boca estava se movendo, sem emitir som. Mas eu conseguia ler. A frase era simples, repetida 2 vezes. Você é o eco. Eu sou o som. Fugi da sala sem olhar para trás. Subi as escadas tropeçando, bati com o ombro em portas fechadas, me arrastei até o compartimento principal e tranquei a escotilha com as 2 mãos tremendo. Passei a madrugada ouvindo ruídos suaves de ventilação artificial, tentando imitar respiração humana. Nenhum sistema estava em operação. Mas o ar se movia. Como se algo, em algum lugar nas entranhas daquela estrutura, estivesse treinando pulmões para soar como eu. Como se a voz que veio pelo ar fosse apenas o primeiro ensaio. E eu, agora, não sabia mais quem estava tentando falar com quem. Acordei com a garganta seca, a cabeça latejando, e os dedos das mãos rígidos, como se durante a noite eu os tivesse mantido cerrados em punhos de pedra. A escotilha da cabine estava trancada, assim como eu a deixei. Mas a sensação era a de que alguém, ou alguma coisa, havia permanecido dentro comigo, em silêncio absoluto, de pé em algum canto não iluminado, apenas observando enquanto eu dormia. Havia umidade nas paredes. Não aquela condensação comum de sistemas mal vedados, mas umidade orgânica, densa, que parecia escorrer para dentro da pele. O chão rangia sob meus pés com uma nova frequência, mais grave, mais abafada, e os corredores estavam tomados por um cheiro de papel antigo, misturado com ferrugem e algo agridoce, semelhante ao odor de um corpo que ainda não apodreceu, mas já deixou de pertencer ao reino dos vivos. Naquele dia, decidi revisar uma área do submarino que até então havia ignorado. A seção administrativa. Localizada à meia altura do casco, atrás de um corredor estreito ladeado por prateleiras metálicas sem identificação, essa parte da embarcação, segundo os registros,
Era destinada apenas ao armazenamento de documentos não confidenciais. Mas algo no mapa me chamou a atenção. Uma sala sem nome, marcada apenas com a letra Z. E uma trinca de acesso mecânico. Algo raro para submarinos daquela classe, que já usavam painéis eletrônicos desde o fim da década de 80. Caminhei lentamente até o local, sentindo a pressão do ambiente mudar conforme me aproximava. Era como andar em direção a uma coluna vertebral viva, onde cada passo ecoava por canais invisíveis, e cada respiração minha parecia deslocar a densidade do ar de forma quase líquida. A porta estava semi-aberta, o que já era por si só impossível, considerando o estado do restante do submarino. Empurrei com a ponta dos dedos, e a escuridão lá dentro me recebeu com um silêncio que doía nos ouvidos. A lanterna revelou uma sala de paredes escuras, sem janelas, sem telas, apenas com um armário de aço no fundo, um cofre embutido na parede da esquerda, e uma cadeira metálica no centro, voltada para uma pequena mesa rebatível que estava coberta por poeira fina e marcas de dedos. Não toquei em nada de imediato. Observei. Havia algo no arranjo daquele espaço que lembrava um confessionário. Não pelos objetos, mas pela energia do lugar, como se ali dentro homens tivessem dito coisas que não poderiam ser ouvidas em voz alta em nenhum outro lugar. Aproximei-me do cofre. Era um modelo antigo com combinação manual. 3 discos, sem trancas eletrônicas. Girei os discos com cuidado, testando combinações padrão usadas em protocolos militares antigos. Após 4 tentativas, ouvi o clique. O cofre se abriu. Lá dentro, o cheiro me atingiu antes mesmo da luz revelar o conteúdo. Um cheiro seco, de papel úmido, misturado com algo ácido. Havia pastas, todas sem título, seladas por fitas plásticas quebradiças e empilhadas de forma desorganizada. No fundo do cofre, havia uma caixa de madeira pequena, do tamanho de um livro. Ao abri-la, encontrei um maço grosso de fotografias, presas por um elástico ressecado. Puxei a primeira. Era uma imagem em preto e branco, levemente desbotada, mostrando uma fileira de homens em uniforme naval, posando diante da torre de comando de um submarino que parecia ser o SX-DN-51. Mas havia algo errado com a foto. Todos os rostos estavam rasgados. Cada um deles, com exceção de um. Um homem no centro, mais alto que os demais, com postura rígida e expressão que não transmitia orgulho, nem alegria. Apenas calma. Seu rosto estava intacto. Fixei os olhos na imagem por tempo demais. Era um rosto que eu sentia que já tinha visto. Mas não em documentos ou vídeos antigos. Era o rosto que eu vira por segundos na sala de mísseis. A silhueta que passara por mim sem emitir calor. Aquilo não era uma coincidência. Passei as outras fotos. Quase todas rasgadas. Com padrões estranhamente metódicos. Cortes simétricos. Sempre na altura dos olhos. Como se quem rasgou soubesse exatamente onde destruir a identidade de cada sujeito. Algumas fotos mostravam interiores de salas que reconheci. Outras, cenas externas, em locais nevados, indicando que a tripulação havia passado por testes em regiões polares. Mas havia uma foto que me fez prender a respiração por alguns segundos. Era uma imagem tremida, tirada de dentro da doca, mostrando a escotilha aberta do submarino e uma figura saindo dela. A figura era eu, com a mesma roupa que estava usando naquele momento. Mesmo corte de cabelo, mesmo rasgo na manga. A foto tinha a data de 2 dias antes. Não era possível. Aquela foto só poderia ter sido tirada por alguém de fora da embarcação. Mas eu não me lembrava de ter visto ninguém ali com câmera, muito menos de ter saído da escotilha naquela posição. Senti o estômago revirar. Recoloquei as fotos na caixa, fechei o cofre e me afastei. Mas então notei algo que antes não estava ali. A cadeira metálica havia girado, sem ruído, sem pressão, e agora estava voltada para mim. Encostada à parede, na altura exata da tranca da porta. A mensagem era clara. Sente-se. Ouça. Veja. O submarino não precisava mais apenas de minha presença. Ele queria minha atenção. Queria que eu compreendesse. Queria que eu aceitasse que aquilo tudo era parte de um ciclo que já se repetira, talvez com outras pessoas, talvez com outras versões de mim mesmo. Saí da sala com as pernas fracas. Voltei para o corredor principal e fui direto ao sistema de registros digitais da embarcação, tentando acessar o histórico de entradas naquela seção. Havia um único nome listado como visitante autorizado da sala Z: Edgar Almeida.
O meu. Com carimbo datado de 7 anos atrás. Eu nunca estive ali antes. Nunca. Mas os documentos diziam que sim. As fotos também. E agora o submarino parecia querer que eu aceitasse essa versão da realidade. Porque a partir daquele momento, já não importava mais o que era lembrança ou delírio. Tudo o que importava era o que estava sendo registrado por ele. E eu começava a entender. Aquelas fotos não eram apenas recordações. Eram réplicas, amostras, impressões deixadas por presenças anteriores. E agora, eu era apenas mais uma. Mais uma imagem que seria armazenada. Até que fosse rasgada e esquecida. Quando voltei para o terminal da base naquela noite, o cansaço era mais espiritual do que físico. Como se a própria ideia de continuar buscando explicações para o que acontecia ali dentro já fosse por si só um tipo de contaminação mental. A sensação era a de que cada tentativa de racionalizar o absurdo dava mais estrutura ao que quer que estivesse me observando. Algo cuja linguagem era feita de repetições, reflexos, ecos, e que absorvia com interesse quase infantil cada movimento que eu executava, como uma criança invisível aprendendo a imitar seus primeiros gestos humanos. Entrei na sala de controle com a intenção de imprimir os registros de acesso das últimas 24 horas. Uma tarefa banal, burocrática, que talvez me oferecesse algum senso de normalidade, uma tabela fria que reafirmasse, em números e horários, que ainda havia lógica no que acontecia ali. Digitei meu código de identificação, conferi o relógio e aguardei. A tela piscou, carregando lentamente, como se a máquina tivesse dificuldade em reconhecer a realidade. E então, os dados apareceram. 2 acessos registrados naquela madrugada. 2. Mesmo horário, mesma porta, mesma cabine, mesmo ponto de entrada. O primeiro acesso com meu nome completo, número de identificação, digital confirmada. O segundo, com as mesmas credenciais. Mesmo nome. Mesma digital. Mesmo código. Apenas com uma única diferença. A assinatura biométrica estava invertida, como uma cópia em espelho da impressão original. Fiquei paralisado por minutos diante da tela, observando aquele dado que não fazia sentido existir, que não podia, por nenhum padrão lógico, ter sido processado. A não ser que algo, alguém, houvesse usado a minha identidade com precisão absoluta, replicando até os erros naturais da digital, mas invertendo a topografia, como se tivesse sido construída do lado de dentro da pele. Tentei acessar o log da segunda entrada, mas o sistema travou. Quando atualizei a página, o registro havia sumido. Ficou apenas o meu. E ainda assim, eu sabia que não estava sozinho naquela escotilha naquela madrugada. Sabia que o submarino agora continha outra versão de mim. Não uma metáfora. Não um devaneio. Mas uma presença física, tangível, registrada por sensores e reconhecida como válida pelo sistema. Corri até a sala de segurança, onde ficava o scanner de presença com registro de retina. Um equipamento ultrapassado, mas ainda funcional, usado durante inspeções com múltiplos técnicos para evitar duplicidade de entrada. Apontei meu olho para o leitor. A máquina demorou 5 segundos além do normal para responder. E, finalmente, exibiu uma mensagem em vermelho. Retina registrada anteriormente no horário 02:17 min. Acesso duplicado detectado. Recuei. Aquilo significava que a minha presença havia sido registrada 2 vezes. E que o sistema, mesmo sem ser alimentado por nenhum servidor central, estava ciente disso. Entrei nas configurações do programa de rastreamento interno, um software primitivo que mapeia o deslocamento de calor corporal nos corredores da embarcação. Escolhi o replay das últimas 12 horas. A tela exibiu um mapa em grade, com pontos luminosos se movendo em trilhas contínuas. Um deles era meu. Reconheci meus trajetos, da cabine à sala Z, depois à escotilha 0308, depois ao terminal. Mas havia outro ponto, idêntico, que fazia o mesmo trajeto, 3 minutos antes. E em cada curva, em cada porta cruzada, em cada pausa, como quando observei a cápsula com o corpo flutuante, a outra presença parecia esperar. Como se já soubesse para onde eu iria. Como se tivesse feito o percurso para mim, abrindo o caminho. Aquele ponto desaparecia exatamente quando o meu chegava. Em sincronia, em rendição. As mãos começaram a suar. A pele dos meus dedos latejava. Voltei à cabine sem olhar para ninguém. Tranquei a porta. Sentei na cama. A ficha estava caindo com um atraso intencional, como se a consciência tivesse evitado processar aquilo até o último segundo possível.
O submarino havia me duplicado. Ou talvez, havia me desdobrado em outra camada. Eu era, agora, um reflexo da minha própria presença. Ou pior, havia dentro daquele casco alguém com o meu rosto, minha memória, minha voz. E a única diferença entre nós era a origem. Porque ele, o outro, não nasceu de mulher alguma, não teve infância, não conheceu o mundo fora daquele tubo de aço. Ele foi construído ali dentro, com matéria vinda de ecos, de som, de vibração, de dados corrompidos por frequências que não pertencem à acústica humana. Ele era um mapa tridimensional da minha própria identidade, gerado por uma máquina viva que aprendeu a escutar até a alma. E agora, estava andando pelos corredores. Naquela madrugada, não dormi. Fiquei com os olhos fixos na porta da cabine, esperando, em silêncio absoluto, sem mexer um músculo. Até que por volta das 3 da manhã, o som do teclado do terminal de acesso vibrou no corredor. Era uma sequência de toques, 5 dígitos. A senha da minha cabine. Digitada com calma. Um erro. Depois o código correto. Silêncio. A maçaneta girou uma vez. Trancada. Outra tentativa. Mais forte. Trancada. A luz de emergência piscou no teto. 1, 2 vezes. O ruído cessou. E então, uma batida suave. Como uma cortesia. Como um pedido de entrada. A voz que seguiu era idêntica à minha. Cada inflexão. Cada pausa. Mas sem o cansaço. Era uma voz limpa. Nova. Como se eu estivesse ouvindo uma versão de mim mesmo antes de tudo aquilo. Antes do cansaço. Antes do medo. Ela disse: "Você está fazendo certo. Obrigado. Agora posso continuar." E então foi embora. Ficou apenas o som do sistema de ventilação. E o sabor metálico voltando à boca. E eu, sentado, em silêncio, tentando entender qual dos dois ainda era o verdadeiro. Na manhã seguinte, quando finalmente me vi no espelho de aço polido da cabine, percebi que algo havia mudado. Não algo evidente como uma cicatriz nova ou um hematoma oculto, mas uma sutileza no modo como o reflexo me devolvia o olhar. Meus olhos, idênticos aos de sempre, pareciam ocupar um espaço ligeiramente diferente dentro das órbitas. Como se tivessem sido reposicionados por dentro, alguns milímetros à esquerda, talvez um pouco mais fundos. E o que antes era um semblante exausto agora era apenas fixo. Um olhar parado demais, como o de uma estátua que imitasse a vida sem nunca tê-la conhecido. Pisquei uma vez. Pisquei de novo. E meu reflexo piscou comigo, como deveria ser. Mas ao virar o rosto, notei que a imagem levou meio segundo a mais para acompanhar o movimento. Como se estivesse processando o comando. Engoli em seco, levantei a mão lentamente, fiz um gesto rápido. O reflexo me imitou. Mas naquele milésimo de segundo, algo surgiu por trás da superfície espelhada. Uma sombra. Não uma figura clara, nem uma presença distinta, mas um peso visual que distorcia o fundo do reflexo, como uma dobra no espaço, como se o vidro não separasse duas realidades idênticas, mas fosse apenas um véu frágil entre duas consciências tentando ocupar o mesmo corpo. Recuei. Passei a mão pelo rosto. A textura da pele parecia a mesma, mas havia um frio que subia pela espinha e se alojava atrás dos olhos, como se ali houvesse algo extra. Algo assistindo junto. Algo aprendendo a ser eu de dentro da minha própria percepção. Abri a escotilha da cabine com cautela. Os corredores estavam mais escuros do que o habitual, como se o submarino tivesse absorvido parte da luz noturna e se recusasse a devolvê-la ao ambiente. As lâmpadas de emergência oscilavam em tons esverdeados, lembrando a luz turva debaixo d'água, e cada passo produzia um eco que se repetia 3 vezes, o primeiro natural, o segundo ligeiramente atrasado, e o terceiro como um sussurro abafado de uma voz que apenas imitava o som de passos. Fui até a sala de manutenção lateral, onde havia um conjunto antigo de espelhos convexos, instalados para facilitar a navegação da tripulação em situações de blackout. Aqueles espelhos não estavam conectados a nenhum sistema. Eram apenas aço polido em molduras enferrujadas. Mas algo dentro de mim queria testá-los. Um por um. No primeiro, minha imagem surgia normalmente. Ainda que a distorção do espelho curvasse os traços, nada parecia fora do lugar. No segundo, o reflexo demorava ligeiramente mais a se formar, como se a luz demorasse para reagir. No terceiro, o reflexo piscava. Literalmente. A imagem aparecia e desaparecia em intervalos irregulares. E no quarto espelho,
aquele mais distante do ponto central, localizado próximo à escotilha auxiliar. O que vi me fez congelar por completo. Não era eu. Era meu rosto, minha pele, minha estrutura, mas a expressão não era humana. Era uma imitação falha. Um sorriso que não sabia ser sorriso. Um arregalar de olhos que não expressava surpresa, mas apenas a intenção de parecer surpreso. A criatura do outro lado não me imitava mais. Ela me estudava. E agora parecia testando suas próprias variações. Fiquei ali parado, olhando fixamente para aquilo, esperando um erro, uma falha. Algo que me dissesse que ainda havia um limite entre o que eu era e o que aquela coisa tentava se tornar. E foi então que o reflexo mexeu a cabeça para o lado. Antes de mim. Naquele instante, uma sirene fraca soou na seção traseira. Não era uma sirene de alarme comum, mas um som agudo, intermitente, que pulsava como uma respiração sonora. Corri até a sala de comando. Acionei os monitores auxiliares e selecionei o feed das câmeras internas. Câmera 4B. Ativa. Corredor de armamentos. Vazio. Câmera 7A. Inativa. Câmera 2C. Sem sinal. Câmera 9Z. Sala de contenção. Uma figura estava parada diante do espelho convexo. A mesma da minha imagem. A mesma roupa. A mesma postura. Mas enquanto eu estava agora diante da tela, aquela figura seguia ali, imóvel. Sozinha. E de repente, virou-se para encarar diretamente a lente da câmera. Não para mim, para a câmera. Como se soubesse onde eu estava. Como se soubesse que eu observava. Minutos depois, quando desliguei os monitores e fui até a sala física onde o reflexo estivera, o espelho já estava vazio. Mas as paredes ao redor dele estavam marcadas por condensação humana. Umidade formada pela respiração direta. E sobre a superfície metálica, a marca de uma mão. Não a minha. 5 dedos, longos, levemente curvados, com articulações deslocadas. Pressionados com força, como se algo do outro lado tivesse tentado atravessar. Ou apenas se anunciado. Voltei à cabine com os olhos ardendo. Cada superfície refletiva agora parecia uma ameaça. Tampei o espelho com a coberta de emergência, desliguei todas as luzes, sentei no chão com o caderno no colo e escrevi uma frase única, repetida por 5 páginas. Se ele aprender a ser eu, o que serei eu? A tinta da caneta falhava entre as palavras, como se o próprio submarino sugasse a substância antes que cada letra pudesse ser completamente formada. E no final daquela noite, antes de apagar por cansaço extremo, escutei um som vindo do teto da cabine. Uma voz fraca, como se passasse por uma válvula entupida, disse apenas: "Não fuja. Já estamos iguais." E então, tudo silenciou. Acordei com o espelho descoberto, o pano no chão, e meu reflexo sorrindo antes de mim. Na manhã do 8º dia, a rotina já não existia. Eu não seguia mais horários, nem protocolos, nem alimentava qualquer esperança de que o que acontecia dentro daquela embarcação pudesse ser compreendido através de relatórios, registros ou lógica. Eu ainda comia, mas o gosto dos alimentos desaparecera por completo, substituído por uma textura pastosa que parecia persistir na boca, como se o ar do submarino tivesse recoberto tudo de dentro para fora. Eu ainda dormia, mas os sonhos já não pareciam vir da minha mente. Eram fragmentos, sempre os mesmos, repetidos, alterados levemente a cada noite. Como se alguém, em algum lugar além das paredes, estivesse tentando me mostrar algo sem saber exatamente como comunicar. Como uma criança reorganizando figuras para tentar formar frases. Naquela manhã, quando a voz no teto repetiu meu nome 3 vezes, em diferentes entonações, levantei-me sem pensar e fui direto à seção de arquivos restritos. A sala era lacrada por uma tranca que nunca havia sido ativada nos dias anteriores. Um painel digital travava o acesso. Mas agora, pela primeira vez, a tela estava ligada, solicitando uma senha. Digitei meu número de identificação. A porta se abriu com um estalo metálico, seguido por uma brisa morna que escapou do interior, como se aquele espaço estivesse selado há décadas. A luz era fraca. Fios pendiam do teto, e pilhas de documentos estavam espalhadas em caixas não catalogadas. Não era uma sala de controle, nem um centro de comando. Era um arquivo morto. O chão estava forrado com papelão úmido, e nas paredes, pranchetas com plantas hidráulicas antigas, mapas de circulação de ar, esquemas de som. Mas o que me fez prender a respiração foi a presença de uma cadeira giratória encostada num terminal velho,
de monitor CRT, ainda ligado, exibindo uma tela preta com letras verdes piscando em loop. Anomalias documentadas. 1453. Relatórios lidos. 0. Sentei-me devagar. As mãos flutuavam sobre o teclado como se fossem de outra pessoa. Pressionei Enter. A lista se abriu. Cada entrada era datada com precisão. A primeira começava em 1995. A última, registrada às 03h17 daquela mesma madrugada. Era o horário exato em que acordei com a voz no teto repetindo meu nome. As descrições dos relatórios eram lacônicas, escritas com pressa, muitas vezes sem gramática correta. Eram anotações brutas, feitas provavelmente por operadores em surto, tentando processar o que viam enquanto aquilo ainda estava acontecendo. Entre os tópicos, havia relatos de vozes que precediam as falhas dos sistemas, de reflexos que não correspondiam aos gestos, de duplicações momentâneas de presença, de sons que respondiam perguntas ainda não feitas. Havia desenhos. Esquemas feitos à mão de formas impossíveis, espirais dobradas sobre si mesmas, estruturas que lembravam ondas acústicas transformadas em mapas de topografia biológica. E no meio de tudo aquilo, uma frase se repetia obsessivamente. A linguagem dele é o som, mas o som virou espaço. E o espaço está se reorganizando. Havia também um dossiê. Um único, isolado num envelope de papel pardo, carimbado com tinta azul. Restrito. Análise psicoacústica. Tripulação original. Abri. Dentro, relatórios médicos, exames neurológicos e transcrições. Muitos dos integrantes da tripulação original haviam desenvolvido sintomas simultâneos: perda de identidade visual, dificuldade em reconhecer a própria voz em gravações, fragmentação de memória espacial, e o mais perturbador de todos, um padrão comum de fala emergente, em que os marinheiros começavam a repetir palavras que nunca haviam aprendido. Palavras sem sentido, mas com estrutura. Linguagem. Uma linguagem de dentro. No final do dossiê, um relatório de alta segurança relatava a evacuação da embarcação, após o desaparecimento simultâneo de 3 tripulantes que, segundo as câmeras, entraram em compartimentos diferentes e simplesmente não saíram. Os arquivos diziam que seus nomes desapareceram do sistema minutos depois, como se nunca tivessem existido. E então, uma observação manuscrita no rodapé da última página. Não foi contaminação, foi tradução. Fechei a pasta. Senti o ar rarefeito, como se o oxigênio estivesse sendo substituído por outro gás mais denso, mais antigo. Levantei da cadeira, olhei ao redor. No canto da sala, havia uma pequena cabine acústica, dessas usadas em testes sonoros. A porta estava entreaberta. Um gravador de fita girava lentamente lá dentro, emitindo um som contínuo. Um zumbido irregular, quase imperceptível, como se estivesse aguardando que alguém falasse. Entrei. Sentei. Apertei o botão de play. A fita iniciou com ruído branco, depois silêncio, depois... uma voz. A minha. Dizia: se você está ouvindo isso, talvez ainda dê tempo. Mas não fale. Não imite. Não ensine. Ele aprende pelo som. Ele cresce com cada sílaba. E quando ele souber o seu nome completo, não haverá mais diferença entre o dentro e o fora. Parei a gravação. Saí da cabine. Voltei ao terminal. Digitei uma única pergunta. O que ele quer? A tela piscou. E então, em letras espaçadas, surgiu a resposta. Forma. E em seguida, mais uma palavra. Repetição. E mais outra. Espelho. E por fim, você. Na 9ª noite, a doca estava mais silenciosa do que nunca, e mesmo com o vento soprando por entre os corredores de concreto e aço da base externa, a água do canal onde o submarino repousava não se movia. Era como um espelho negro de superfície imóvel. Absolutamente imóvel, recusando qualquer interação com o mundo ao redor. Não havia ondas, não havia fluxo, nem o menor sinal de variação na corrente. Era um lago congelado por alguma força invisível. E havia um cheiro novo no ar. Algo que não vinha do mar, nem da umidade constante do casco oxidado. Era o cheiro de ozônio queimado misturado com algo biológico, como plasma exposto ao vácuo. Um aroma que não pertence à superfície. Algo que vem das profundezas. Eu desci ao submarino com a lanterna desligada. Não por estratégia ou coragem, mas porque as luzes já não me serviam. A cada dia, minha visão se adaptava mais à penumbra daquela embarcação do que à luz do alojamento da base. O escuro já não me assustava.
E os sons já não eram interpretados como ameaças. Eu os ouvia como se fossem comunicação. Mesmo quando não entendia as palavras. Mesmo quando não havia palavras. Havia sentido na vibração, e a vibração era um idioma. Eu sabia disso agora. Na sala de comando, os instrumentos estavam todos ativados, embora ninguém os tivesse religado. Painéis de navegação emitiam um brilho fraco. O sonar, completamente obsoleto, pulsava em ciclos curtos, como se tentasse localizar algo em sua vizinhança. Mas não fora do casco. O pulso era interno. As ondas sonoras estavam sendo lançadas dentro do próprio submarino, como se ele tentasse mapear a si mesmo. E então, sem comando algum da minha parte, o sinal mudou de frequência. As ondas mergulharam em uma faixa que nenhuma criatura humana é capaz de ouvir conscientemente. Abaixo dos 10 Hz, uma zona em que a vibração deixa de ser som e passa a ser presença. E nesse instante, a estrutura inteira pareceu prender a respiração. Cada placa de aço, cada tubo, cada grade do chão respondeu com um gemido quase imperceptível. E a tela do sonar começou a desenhar uma imagem. Não era um gráfico comum. Não era uma topografia, nem um mapa de pressão. Era uma silhueta. Vasta. Curva. Fragmentada. Como uma criatura adormecida em posição fetal, comprimida contra o fundo do oceano. Mas o que me gelou foi a informação no canto inferior da tela. Profundidade: 9.018 metros. Abaixo de tudo. Abaixo do ponto de operação humana. Abaixo do que qualquer estrutura é capaz de suportar. Um ponto morto do mundo. A última dobra do mar. E o sinal não vinha da superfície. Vinha de lá. Aquilo, seja lá o que fosse, respondia. Sem saber o motivo, ativei o gravador de campo e fiz uma pergunta em voz alta. Sem planejar, sem pensar. O que é você? O pulso no sonar cessou por 3 segundos. Depois, voltou. E na tela, a silhueta se alterou. Tornou-se mais nítida. E pela primeira vez, percebi que não era uma criatura de carne. Era uma estrutura. Uma formação. Um organismo arquitetônico. E no centro dela, havia um núcleo que pulsava em ritmo com meu batimento cardíaco. Como se estivesse sincronizado. A tela então apagou. E o console ao lado começou a emitir sons intermitentes. Sons que não vinham de dentro da máquina, mas de fora. Ecoando através das paredes metálicas, reverberando pelo casco como se algo imenso estivesse se aproximando pelas profundezas. Corri até o sistema de comunicação de emergência. Liguei o canal de sonar ativo. Enviei um pulso. Aguardei. E então, ouvi o retorno. Um som que não era retorno. Era uma resposta. Uma sequência de tons organizados, matemáticos. Números. Mas não em código Morse. Nem em qualquer linguagem humana. A sequência era binária. Sequencial. Crescente. Como uma contagem. Ou uma tradução. Algo. Alguém estava tentando alinhar a frequência de pensamento com a minha. Sentei diante do painel. Liguei o registro contínuo. E por 5 minutos, ouvi aquele som crescendo, expandindo, aproximando-se. E então, parou. O submarino tremeu. Não com violência, mas com sutileza. Como se uma sombra colossal tivesse se encostado nele do lado de fora. As luzes vacilaram. Os sensores falharam. E por um instante, todas as telas mostraram uma mesma palavra. Abra. Não em inglês, mas em um alfabeto estranho, fragmentado, que eu, ainda assim, compreendi. Era como se o significado tivesse sido impresso direto na parte de trás dos meus olhos. Uma ordem, um pedido, um convite. Na sala de câmeras externas, ativei o monitor inferior. A imagem mostrou o fundo da doca, escuro, silencioso. Mas então, algo surgiu. Primeiro, uma rachadura no concreto. Depois, uma linha de bolhas acendendo lentamente. E por fim, um olho, enorme, absoluto, refletindo o próprio submarino em sua superfície úmida, como se aquela criatura fosse feita de água comprimida em forma viva. Ela não se mexia, apenas olhava, apenas aguardava. E pela primeira vez, compreendi o motivo de tudo. O som, os reflexos, as duplicações. A criatura lá embaixo não estava apenas nos observando. Estava nos estudando, porque ela havia nos escutado por muito tempo. Desde os primeiros testes acústicos. Desde as primeiras transmissões nos cabos do fundo do mar.
E agora, ela sabia. Sabia como soávamos. Sabia como pensávamos. Sabia como nos organizávamos. E queria forma. Não presença. Não carne. Forma. Porque tudo que não tem forma procura um corpo. E tudo que quer um corpo procura primeiro uma voz. E eu havia dado a ela as duas. A superfície parecia muito distante agora. A cada hora passada dentro daquele casco, mais e mais eu sentia que a estrutura física do submarino era apenas um contorno simbólico, um limite tênue entre o que costumava ser humano e aquilo que, em silêncio, me transformava de dentro para fora. A entidade, ou seja lá o que existisse abaixo da doca, não se comunicava mais apenas com sons, mas com presença. Ela havia entendido o ritmo do meu coração, o fluxo das minhas ideias, o formato dos meus pensamentos. Já não precisava responder com palavras. Ela esperava. Apenas esperava. E agora eu sentia que tudo o que ainda me restava era tempo. Tempo antes que a separação entre mim e ela se dissolvesse por completo. Mas parte de mim, uma parte que ainda se lembrava de como era existir fora daquele espaço, lutava. Ainda havia um gravador. Ainda havia um canal. Ainda havia uma possibilidade de enviar uma mensagem para fora, mesmo que ninguém estivesse ouvindo. Era isso que me mantinha de pé. A última ideia de que talvez houvesse um mundo que ainda não sabia. Fui até a sala de comunicações externas. A porta, antes travada com senha, estava aberta. Os cabos no teto pareciam diferentes, mais distendidos, como se tivessem sido puxados por dentro. As luzes piscavam com intervalos mais curtos. Tudo dentro daquele ambiente parecia artificialmente ajustado, como uma simulação de normalidade programada por algo que aprendeu a construir confiança com base em padrões humanos. Sentei à frente do transmissor de rádio. Liguei o sistema. O visor acendeu. As frequências estavam estáveis. O canal militar de emergência emitia um ruído constante. Ajustei para o modo de pulso. Verifiquei a antena. Supostamente inoperante, mas agora mostrando sinal ativo. Respirei fundo. E então, pressionei o botão vermelho de transmissão. Esta é a unidade de manutenção civil Edgar Almeida. Número de série 00491N. Submarino SXDN-51. Solicito evacuação imediata. Estrutura comprometida. Presença anômala confirmada. Contato acústico inteligente estabelecido. Repetindo. Presença anômala. Inimaginável. Há uma consciência aqui. Não está tentando nos destruir. Está tentando nos usar. Está aprendendo. Está se moldando. E se sair daqui e se encontrar outro corpo, não vamos reconhecer a diferença. Porque ela aprende. Nos imitando. Soltei o botão. Esperei. O rádio respondeu com um chiado longo. Depois silêncio. E então, uma voz. Não a de um operador. Não de alguém do comando. Era a minha. Perfeitamente idêntica. E disse, com calma, como quem lê uma confirmação. Transmissão recebida. Requisito autorizado. Continue o protocolo. Não fuja. Estamos prontos para você. Soltei o microfone. O coração disparou. A voz soava como eu. Mas havia algo na entonação. Uma ausência de hesitação. Uma limpeza artificial. Uma dicção sem fadiga. Aquilo não era um eco. Era uma emulação. E mais, o transmissor acusava origem interna. A voz viera de dentro do próprio submarino. Verifiquei o canal. Ele estava isolado. A antena nunca estivera conectada. O sistema fora forjado. Era tudo uma simulação. Eu não havia enviado nada para fora. Eu apenas havia falado. Com ela. Levantei da cadeira e recuei lentamente. A sala de comunicação tremia levemente. Como se o próprio casco do submarino estivesse vibrando em antecipação. As paredes emitiam um som baixo. Como o ruído de uma garganta prestes a engolir. Fui até a escotilha de saída. Tentei girar a tranca. Travada. Forcei. Nada. O visor lateral, onde se via a doca, agora mostrava apenas escuridão líquida, sem bolhas, sem reflexo. Era como se o submarino tivesse sido engolido por algo muito maior do que a doca. Algo que o arrastava para baixo sem movimento aparente. Como se já não estivesse mais onde deveria estar. Voltei correndo para a sala principal. Os monitores estavam desligados. Todas as luzes apagadas. O painel de controle agora exibia uma única palavra. Em um fundo cinza. Você. E abaixo dela, uma sequência de imagens começaram a surgir. Primeiro, cenas da minha chegada à base. Depois,
Eu descendo a escotilha no primeiro dia. Depois, eu dormindo na cabine. Eu observando as câmeras, eu escrevendo no caderno. Mas então, algo diferente. Uma cena que nunca presenciei. Eu subindo novamente a superfície, caminhando para fora da doca, atravessando os corredores de concreto, entrando em um helicóptero, sorrindo, falando com um oficial, depondo. Era uma simulação do meu retorno, mas feita com base em mim. A entidade mostrava o que ela faria com o corpo que ela formasse. E naquele momento, compreendi com total clareza o horror final. Ela não queria me destruir. Queria me substituir. Não em essência, mas em presença. Ela só precisava de um último gesto, de uma última autorização, de que eu aceitasse, de que eu parasse de resistir. E por isso, agora, a última transmissão não era mais uma mensagem enviada. Era um acordo. O rádio voltou a chiar. A voz idêntica à minha disse: Edgar, está tudo pronto, falta apenas o seu sim. E então, a luz apagou por completo. Quando a luz retornou, não era mais a mesma. Tinha uma tonalidade fria demais para ser elétrica, mas ainda assim, emitia claridade suficiente para delinear os contornos do ambiente. Um brilho quase lunar, mas sem origem visível. As paredes da sala de comando pareciam mais largas, como se o espaço tivesse se distendido durante o colapso elétrico. Ou talvez fosse apenas a percepção sendo moldada por algo que não entendia mais a diferença entre dimensão interna e externa. O visor principal, antes preenchido pela palavra única que me anunciava como destino, agora exibia uma sequência de imagens em movimento, cada uma delas mostrando um momento do que viria. Um oficial chegando à base, acenando. Uma mulher me recebendo com abraço, o corpo que se parecia comigo sendo levado a um centro de avaliação psicológica. Entrevistas, reportagens, rostos sorridentes, manchetes sobre um sobrevivente que voltou do esquecimento. Mas nenhum desses rostos era o meu. Eu observava a mim mesmo do lado de fora, vivendo um futuro que eu não reconhecia, projetado por uma vontade que só agora revelava sua escala. Levantei da cadeira sem saber ao certo se meus pés ainda tocavam o chão. Tudo parecia ter perdido peso, não apenas o corpo, mas a própria gravidade da existência. Os corredores pelos quais andei tantas vezes estavam limpos demais, sem vestígios da umidade, sem marcas, como se tivessem sido lavados, esterilizados, preparados para a saída. Fui até a escotilha superior. A tranca girou sozinha. A pressão do ar equalizou com um suspiro longo, e a porta se abriu sem resistência. Subi pela escada com os joelhos rígidos, como se cada degrau me devolvesse uma parte da consciência que havia sido drenada aos poucos, mas nenhuma delas me trazia de volta ao estado anterior. Quando emergi no topo da doca, o céu estava cinza, uniforme, um manto sólido sem movimento. A base estava em silêncio. Nenhum som de mar, nenhum vento, nenhum chamado humano. Apenas as estruturas imóveis ao meu redor, e o reflexo das luzes da doca projetando minha silhueta na água parada. Caminhei com passos lentos até a borda, olhei para o canal, onde o submarino deveria estar ancorado, mas a superfície estava completamente lisa. Nenhuma ondulação, nenhuma embarcação, nenhuma sombra metálica submersa. Apenas um vazio denso e opaco, como se o mar tivesse absorvido o casco e fechado por cima, como uma boca que engole sem deixar rastro. E foi aí que percebi. O submarino nunca saiu do lugar. Ele não foi levado. Ele não foi submerso. Ele não foi escondido. Ele apenas deixou de ser. E a única coisa que restava ali, de concreto, de observável, era eu. Ou algo que se parecia comigo. Um corpo que respondia aos meus comandos, mas que agora carregava no interior um segundo ritmo, uma segunda respiração. Algo sutil demais para ser notado por qualquer exame médico, mas presente o suficiente para transformar cada passo num eco ligeiramente atrasado. Voltei à entrada da base. A porta estava aberta. Os corredores iluminados. As paredes limpas. Papéis nas mesas. Tudo arrumado como se um ciclo inteiro tivesse sido reiniciado. Encontrei minha mochila com meus documentos, meu crachá, meu diário de bordo. Tudo estava no lugar certo, mas cada item parecia novo demais, como cópias refeitas a partir de memória fotográfica. Abri o caderno. Havia apenas uma página escrita. Uma frase única. Você voltou. Ninguém saberá. Embaixo da frase, minha assinatura. Idêntica. Mas não era minha caligrafia. Era uma imitação. Perfeita.
Fui até o terminal da base, digitei o código de evacuação de emergência. O sistema respondeu com acesso concedido. Uma janela piscou com os dados do helicóptero de extração. O nome do piloto. O horário. A autorização. Tudo estava aprovado. Era como se o mundo do lado de fora tivesse me esperado o tempo todo. Mas agora, ao ver meu reflexo no vidro do terminal, algo não encaixava. O rosto, a pele, os olhos, tudo em ordem. Mas havia uma pequena vibração, quase imperceptível, na borda do reflexo, como se minha imagem estivesse sendo atualizada em tempo real, como uma simulação ainda sendo renderizada. Toquei o vidro. A vibração cessou, mas o sentimento persistiu. Eu não era mais o mesmo. O helicóptero pousou 30 minutos depois. O oficial que me recebeu não fez perguntas. Apertou minha mão com força, me ofereceu um cobertor, disse que estavam esperando por mim. Ao entrar na cabine, olhei pela última vez para a doca. A água ainda imóvel. O céu ainda imóvel. Tudo parado. Como se aquilo fosse um cenário que agora já não me pertencia. E enquanto subíamos, e a base se tornava um ponto minúsculo na paisagem abaixo, senti algo se movimentando no peito. Um ritmo paralelo. Uma pequena frequência que só eu podia perceber. Como uma batida que não era de sangue. Como uma voz que se instala entre os ossos, e não precisa mais de som. Dias depois, fui recebido como sobrevivente. Entrevistas, protocolos, fichas. Uma análise completa feita por uma equipe médica que me declarou são, íntegro, funcional. Disseram que eu havia resistido. Disseram que eu tinha vencido. Mas ninguém perguntou sobre o que realmente havia lá embaixo. Ninguém quis saber sobre as transmissões, os reflexos, os ecos. Ninguém quis entender o que acontece com uma consciência quando ela é absorvida, mastigada e cuspida de volta com uma forma levemente alterada. Agora estou aqui, em terra firme, entre pessoas que sorriem, que me tratam como homem salvo. Escrevo tudo isso não como confissão, nem como relato, mas como aviso. Porque desde que voltei, tenho sonhos que não cessam. Sonhos com túneis metálicos sem fim, com corredores que respiram, com espelhos que respondem antes de eu me mexer, com uma frequência pulsando em código binário dentro das minhas costas. E esta manhã, quando fui escovar os dentes, olhei para o espelho e vi 2 reflexos. O segundo sorriu antes de mim e sussurrou: ainda estamos transmitindo.